daquelas pessoas que se sentem desafiadas com relacionamentos, quando você pensa em amigos, colegas, patrão, talvez, funcionário, pai, mãe, marido, esposa. Você tira de letra? Como é que é isso? Ou você acha assim que de vez em quando dá aquela escorregada, aparece algum probleminha e dá vontade mais às vezes é de ficar quieto, sem ficar procurando confusão? Como que é o seu perfil nesse sentido? Às vezes a gente poderia lembrar quando a gente era criança, assim. Eu não sei você, mas eu tive a oportunidade de brincar muito, de ter muitos amigos. E às vezes a gente descia e tinha dia que um tava tão chato. Da turminha de 5, 10, um tava mais chato, aí a gente deixava ele no canto ali, tolerava aquele dia mal que ele tinha, outro dia nós éramos os chatos, um dia a gente queria emprestar a bola, outro dia não. Mas tinha uma regrinha que nós tínhamos o conhecimento dela intimamente. Se a gente não forçasse a ser um pouquinho legal, era bem possível que um dia a gente ia ficar da janela vendo os outros brincar. Então, várias pequenas situações assim, nos parquinhos, quando a gente estava com a nossa turma, podiam nos desafiar. O fato de às vezes a gente achar que alguém falou alguma coisa que a gente não queria ouvir, que foi injusto. O fato de nos chamar para brincar, ou às vezes colocar a gente numa brincadeira, numa situação que a gente não queria, por exemplo. Sabe aquelas vezes que escolhi os grupos? Você vem para minha turma, o outro vai para o outro time. Eu sei que mesmo naquela época, quando a gente era criança e estava começando a desenvolver nossas habilidades sociais, a gente já passava assim, aquela situação de ter que engolir em seco alguma coisa que a gente escutou, alguma situação que nós não gostamos, mas a gente fazia força, porque no final a gente preferia estar junto com nossos amigos. No final nós preferimos brincar juntos, rir juntos, cair juntos. E por isso a gente acabou desenvolvendo algumas habilidades. As coisas não mudaram tanto assim. Eu acho até que um novo conceito para isso que é antigo seria a inteligência emocional. Mas é difícil, né? Às vezes é tão complicado. Às vezes a gente pensa assim, não, estou com preguiça. E fala besteira, às vezes briga, discute, não tem coragem de pedir desculpas, não leva desaforo, interpreta mal alguma coisa e fica chateado. Às vezes a gente não tem paciência com aquele outro que está, às vezes, num dia ruim. E diante disso a gente não dá aquele apoio, aquele suporte ou apenas aquela tolerância que era necessária. Quando se trata de pessoas, todo esse jogo de cintura sempre vai ser requerido de nós, por mais que nos desafie. Tem gente que pensa assim, eu consigo viver sozinho, eu não preciso de ninguém. Será que a gente consegue mesmo viver sozinho, ficar isolado, porque a gente sente que às vezes se decepcionou muito com as pessoas, ou a gente sente que tem que fazer muita força? Vamos ver se é possível? Existe, por exemplo, um artigo em que os pesquisadores Daisuke Fujita e Midori Kanaoka, gente, eu espero realmente que eu esteja falando da forma certa. Não tenho nem ideia se é assim que se pronuncia. Eles coletaram mais de 1.630 questionários e fizeram essa análise em termos de qual a relevância da presença das pessoas e dos relacionamentos em nossas vidas. A conclusão que eles tiraram foi que todas as faixas etárias, quanto maior o número de apoio social que a gente tenha, mais favorável se torna nossa saúde, a saúde mental de todos os envolvidos, no caso da pesquisa, os participantes da pesquisa. Ou seja, quanto maior a capacidade de se relacionar socialmente, de estar mais envolvido em sociedade, maior a saúde mental dos pesquisados. Outra pesquisa de Juliane Holt-Lundstad, gente, eu vou só escrever. Eu vou só escrever o nome deles para vocês acompanharem. São 3 autores. E o que eles contam? Eles contam que inúmeros estudos epidemiológicos, eles entregam evidências claras e convincentes. A depender do estado de nossos relacionamentos sociais, isso vai predizer uma série de resultados em nossa saúde, inclusive na questão de possibilidade ou não
e risco de mortalidade prematura. São apenas 2 artigos que eu chamei para embasar essa nossa conversa hoje, porque às vezes a gente pensa que a vida poderia ser mais descomplicada se nós estivéssemos sozinhos. Mas pensa comigo, você que está buscando um propósito e uma missão, assim como eu estou caminhando no meu propósito, na minha missão. Por que será que Deus nos inundaria com dons e talentos para a gente gastar conosco? Qual seria o objetivo? A gente usar esses dons para a nossa vida somente? Eu creio que uma missão está ligada a mais pessoas, a um âmbito maior. Então, se a gente tem dons, se existem capacidades que nós temos, elas estão também direcionadas e devem estar direcionadas a entregar alguma coisa para as pessoas. Se nós não temos relacionamentos, para quem nós vamos entregar? Com quem nós vamos contribuir? O princípio, então, de nós imaginarmos o nosso propósito e a nossa missão, se a gente está cumprindo ele, eu acho que o elemento inicial seria chutar o balde, brigar, virar a cara, não conversar mais ou apenas ignorar. Muitas vezes é isso que a gente tem vontade de fazer em várias situações, mas eu tenho condições de me controlar, de exercer sobre mim esse controle diante da minha missão, do meu propósito, que sempre estará relacionado com pessoas. Eu tenho condições de manter meus relacionamentos. Eu consigo segurar o meu eu, muitas vezes, que clama por chutar o balde, brigar, virar a cara, não conversar mais ou apenas ignorar. Além do mais, a gente pode ver também o agir de Deus nesses momentos em que a gente é desafiado. Muitas vezes a gente abre mão de uma amizade, a gente abre mão de um patrão, ou de um funcionário, ou de um colega, porque o desligamento nesse caso é mais fácil. Quando a gente fala em abrir mão de nos relacionar com pais, com irmãos, com filho, a coisa vai ficando mais complicada. Então, em certas situações, a gente se vê muito desafiado nesses relacionamentos que são mais importantes para nós. Se algo realmente me incomoda em um relacionamento e eu não posso abrir mão diante da importância que ele tem para a minha vida, talvez seja aquela pessoa que Deus está usando para me mudar em coisas que eu necessito ser mudado. Talvez não, é bem provável, porque existem alguns aprendizados que nós temos que acumular para seguir adiante, para avançar em nosso propósito e em tudo que a gente ainda vai viver. E talvez seja um filho ou um pai ou uma mãe que vai nos ajudar a sermos lapidados e nos desenvolver em alguma área que nos desafia muito. Então, se você sente que tem algo aí em alguma pessoa que te desafia muito, você está constantemente irritado com algo que essa pessoa faz, muitas vezes essa pessoa está sendo usada para te transformar em alguém melhor, para te limpar, para te livrar de certas coisas que fazem você tropeçar. Esse é o lado importante da gente ver, o lado espiritual da coisa. E aí, se a gente se desafiar, se nós vencermos nossos instintos, vai ficar tudo perfeito? Olha, gente, eu não quero desanimar não, mas não vai, porque a gente só consegue fazer a nossa parte. Nós não temos como pedir para os nossos amigos, nossos filhos, nossos irmãos, fazer a parte deles. Então, muitas vezes a gente já está fazendo o que é certo, já está se dominando, está se segurando ali e vai ser desafiado por um comportamento ou outro de pessoas que não estão correspondendo a tudo que a gente está entregando, ao que a gente abre mão, o que a gente está cedendo. Pode ser. Mas a sua confiança não tem que estar nisso, na situação das pessoas. Faça o que tem que ser feito, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher. A nossa confiança não tem que estar no outro, não tem que estar nas pessoas em si. Esperar delas a atitude certa para a gente fazer o que nós temos que fazer. Nós fazendo, independente do que elas fizerem, vai trazer a condição de que a gente um dia vai colher relacionamentos bons com eles também. Porque a nossa confiança não está na reação dessas pessoas, nossa confiança está que a gente está fazendo o que Deus nos fala para fazer, nós estamos agindo da maneira certa e que é Ele que vai agir nas outras pessoas também, em nossas relações e em tudo mais. Então, nossa confiança sempre tem que estar no alto e não nas nossas circunstâncias. Olha o que a Bíblia fala disso. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor.
Esse homem será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Jeremias 17, 5, 6. Com certeza a nossa vontade vai ser dar o troco, pular no pescoço, mas nesses momentos nós vamos nos controlar. Por quê? Porque bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias 17, 7 a 8. Nossa parte, então, é nos esforçar, vencer a nós mesmos, até porque se existe alguém que pode nos boicotar, somos nós. E a gente encontra esse refresco em 1 João capítulo 3, versículo 10 a 11. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Eu acho que nessa busca por propósitos, nossos dons, descobrir tudo, entender onde a gente pode usar isso, a gente já pode começar, se nós não temos essa capacidade, a nos desenvolver, dependente dessas circunstâncias, sempre entregar o nosso melhor, tá bom? Um grande abraço, era a mensagem que eu tinha para essa semana e se você gostou, curte e compartilha, tá bom? Te espero a semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço, tchau!